Can you feel it calling? Time to break the walls down. Step into tomorrow. Let the bass resound. In my mind I find a space divine. You and me, we see beyond the line. Pull me in, begin to redesign. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um Esfera Podcast e hoje eu trouxe um médico, amigo meu, Dr. Adalberto Lopes, que está sempre interessado em melhorar a saúde mental das pessoas, a qualidade de vida, que é o que um bom profissional da área de medicina faz. E também um grande amigo que vai falar hoje sobre transição de carreira, né? Ele era servidor público aí na área de segurança pública e fez a transição de carreira para a área médica. Uma coragem muito grande, saiu da zona de conforto, falou assim, ó, o cara já é funcionário público, ganha bem, mas ele tinha o sonho de entrar para a medicina e hoje ele vai falar um pouco para nós sobre saúde mental, sobre transição de carreira, sobre como que é a vida, né, de um jovem médico e vamos tentar trazer para vocês o melhor das informações, também na área de empreendedorismo, motivação, porque o profissional liberal ele também é um empreendedor e no Brasil o empreendedor ele é quase que um herói, né? Verdade. E vou deixar ele se apresentar. Quem é Adalberto Lopes? Meu nome é Adalberto, sou médico, brasileiro, uma pessoa que não desiste nunca e hoje vivo dedicando a minha vida a tentar ajudar pessoas. É isso o meu propósito e acho que é isso que me define enquanto pessoa. Pois é, conheci esse jovem, ainda bem jovem, né? Lá 18 anos atrás, mais ou Isso. menos. E a gente estava fazendo um curso de formação, né, na área de segurança pública. Era o mais jovem, salvo engano, e ou mais inteligente ou um dos mais inteligentes, né? Bondade Lia sua. bastante, uma coisa que eu sempre admirei, que você lia muito, assim, você tinha muito jovem, mas já um repertório de literatura muito grande, o que é, naquela época, pelo menos, hoje está mais comum, os jovens estão lendo mais do que antes, né? O pessoal fala que o pessoal lê menos hoje, mas eu estava lendo pesquisas referente a isso recentemente e vi que o jovem brasileiro hoje, ele lê muito mais do que antigamente, o que é um contrassenso para certas questões, né, que a gente vê polemizadas aí e até a polarização também. E ler mais não quer dizer que essa leitura tem qualidade, né? É Mas o de que fato, estão lendo, né? é, Tem que mas ver de isso fato também. estão lendo mais. E me fala um pouco do seu começo aí. Você era um jovem idealista ou você estava ali pelo dinheiro? Você começou a sua trajetória profissional? Foi pelo dinheiro? Foi por amor? Você tinha um ideal? Ou, sei lá, foi uma oportunidade que apareceu? E depois, o que fez você buscar uma transição de carreira? Já era um sonho antigo ser médico? Sim, na verdade, o meu primeiro sonho era ser médico. Quando eu fui fazer vestibular, na época eu prestei 5 vestibulares, sendo 4 deles para medicina e um para direito. Não passei em medicina e acabei passando nesse de direito e não tive, na época, a persistência necessária para poder continuar no caminho ali que fosse me levar à medicina e acabei meio que para ver como que era e tudo e me enveredei pelo caminho do direito. Cursei um tempo a faculdade de direito e me vi assim numa espécie de crise. Estava assim exatamente no meio do curso e não estava vendo ali muito sentido, muito propósito naquilo e resolvi buscar a carreira de segurança pública, né? Mas sempre motivado pelo ideal. Claro que a estabilidade financeira conta, claro que receber ali certinho contava também, mas sempre naquela ideia de fazer o bem, de tentar como que Ajudar o próximo de alguma ajudar o forma, né? próximo e salvar a sociedade ali dos homens maus. Era assim que eu pensava. É, isso sempre motivou a gente. Eu também, quando entrei na segurança pública, foi, foi meio que por acaso. Eu estava fazendo concurso público, aí saiu o concurso para Polícia Militar na época. Aí eu fiz a inscrição, perdi. Naquela época não era igual hoje, que você faz na internet, né? E Uhum. chega lá só com a sua identidade, já tá o nome bonitinho. Se você não fosse com o bilhetinho da inscrição, você não fazia a prova, né? Olha aí. E eu tinha que ir de uma cidade para outra. E aí eu perdi o bilhete e falei, e agora lascou. Então eu não vou fazer. E aí a minha avó encontrou e deixou em cima da minha cama. Na época eu estava morando num kitnet lá nos fundos da casa dos meus avós. Eu já tinha saído de casa. E aí eu fazia faculdade.
nessa época, né? Foi meu primeiro curso superior. E aí eu cheguei à noite, já quase 11 horas da noite, tava lá. Eu falei, agora como é que eu vou fazer para ir para Palmas, para outra cidade que é a capital, né? Que é onde Aham. nós moramos hoje. E aí eu falei, tem que dar um jeito, ligando de madrugada pro pessoal dos transportes, né? Das vans e tudo, para conseguir vir, fiz a prova e passei. E aí, quando eu entrei na segurança pública, é aquele ideal, né? Sim, É uma profissão que você pode ajudar as pessoas todo santo dia. verdade. O médico, ele pode e deve, na verdade, né, ajudar Uhum. as pessoas todo santo dia. Então, essas profissões, por isso que elas são um pouco mais pesadas, né? Quase que um É, sacerdócio. As isso. pessoas hoje, elas veem muito o que você vai ganhar, né? Uhum. Mas e o que você vai ofertar? Uhum. E profissões como segurança pública, a área de medicina, né? Na área médica em geral, né? Um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, seja qual for a profissão na área da saúde, melhor dizendo, você pode ajudar as pessoas todo dia. E isso, de certa forma, te traz, né, uma utilidade, uma, uma percepção de que você está sendo útil para a sociedade e até espiritualmente. Isso. Mas também te traz um cansaço grande, porque você lidar com o sofrimento das pessoas não é fácil, né? E na segurança pública da mesma forma, em várias outras profissões. O advogado também, às vezes ele Sim, tem que lidar com as mazelas da sociedade, sim, né? sim. E isso às vezes suga um pouco da nossa energia, da nossa paz, às vezes, inclusive. Como que você lida com isso? Assim, hoje você sente esse peso já, porque você ainda está muito jovem, né? Mas assim, Bondade sua. você tem, como que é lidar com o sofrimento das pessoas e não absorver isso? Excelente pergunta. Excelente, excelente pergunta e é um tema de discussão frequente entre a gente que lida com pacientes em saúde mental. A gente tem que estar no meio ali entre dois extremos, né? No ponto zero ali, a pessoa tem empatia zero, e no 100 ali, vamos dizer, né? Como se fosse uma régua ali de 0 a 100 e na outra ponta a pessoa como uma esponja, absorve toda aquela dor e carrega para si aquilo ali. O que também não pode, que vai levar o profissional a um adoecimento. Eu acho que o ponto central, o 50, o meio da régua ali, seria uma expressão que um teórico da medicina, o maior estudioso da história da medicina que até hoje eu conheço, é um médico já falecido, um médico espanhol, Pedro Laín Traugo. Ele fala que o médico deve prometer aos seus pacientes não um resultado, assim como o bacharel em direito, o advogado, não promete um resultado ali, ó, fecha comigo que a causa ganha. Não. É uma obrigação de meio. Você promete envidar todos os seus esforços para cuidar do paciente, para gerir o processo ali do seu cliente, no caso dos advogados, dos bacharéis. E aí, Pedro Laín Traugo tinha essa expressão e fala que o médico tem que prometer caminhar junto com a pessoa. Por exemplo, nem sempre você vai conseguir entregar um resultado positivo. Por exemplo, os colegas, não que trabalham com saúde mental, mas que trabalham com oncologia. Paciente oncológico, não raro, vem a óbito, mesmo com o Durante o médico tratamento. envidando todos os esforços e o melhor da ciência. Então, você não pode prometer um resultado. O paciente Você evoluir promete mal e uma tudo. boa trajetória Uma boa em trajetória direção a a um um bom resultado. em direção e que você vai me ter ali como parceiro enquanto você quiser. Então, isso eu prometo olhando dentro dos olhos dos meus pacientes. Eu te prometo caminhar contigo enquanto você quiser caminhar comigo. Isso é de Pedro Laín Traugo. E também, isso aí que você falou é importante porque tem diversos tipos de problemas de saúde Uhum, ou até profissionais também, ou até de convívio familiar, ou seja lá qual for o tema, que a gente necessita que, se a pessoa não quiser colaborar, você pode fazer o melhor, você pode oferecer o melhor procedimento, pode os melhores equipamentos, os recursos. Se a pessoa não quiser, não vai. Uma uhum, pessoa que, por exemplo, ela tem algum vício em jogo, vício em drogas, em álcool, alguma coisa. Se ela não quiser sair dali, você pode ofertar todos os recursos do mundo que não vai trazer nenhum tipo de efeito, né? verdade. E aqui, eu queria assim, eu já tenho algum tempo que a gente não se falava, né? E eu fiquei até surpreso porque eu não, na época que a gente convivia, eu não sabia que você tinha esse sonho de ser médico. Uhum, E aí eu já te reencontrei médico,
atuando, né? E buscando trabalhar nessa área da saúde mental. Isso. E nós da segurança pública, para quem não sabe, eu sou o Jaca, sou da área de segurança pública, ainda estou na ativa e sou representante da minha classe, da minha classe profissional. Sou perito criminal. Mas você, em algum momento, você falou assim, é isso que eu quero, eu vou buscar. E aí você meteu a cara, né? Isso. Estudou muito, correu atrás, fez seu vestibular, fez sua faculdade. Aham. Em algum momento lá você falou assim, meu Deus, o que que eu estou fazendo da minha vida? Eu já estava ali sossegado, você já é casado, já tem filhos, Isso. né? Aham. Pai de família, vou reiniciar uma nova carreira. Quais são os obstáculos que você enfrentou e de alguma forma te abalou, te motivou mais? Ou você nem percebe, você gosta tanto que nem foi um obstáculo para você? Não, não foi fácil assim, não foi esse mar de rosas e não foi um caminho suave assim, não. É, talvez ficaria mais elegante, mais bonito, É, ficaria melhor na biografia, mas não foi assim. eu gosto quando a pessoa não mente. Tem que falar a verdade, tem que falar a verdade. Eu tenho aprendido isso. Como servo de Deus, a gente tem que falar a verdade. E eu peço até que você me ajude nessa resposta, porque a provocação que você me fez aí tem muita coisa para eu falar. Se eu esquecer de algum elemento, por favor, me cutuque para que eu possa responder tudo. E eu quero falar sobre isso, porque não é fácil. Você perguntou assim, o que que eu estou fazendo aqui, né? Se teve algum momento. O curso de medicina são 6 anos, são 12 semestres, e são 6 anos que não passam como 6 dias. Quem é médico sabe que é algo assim muito desafiador, São muito 20 anos em desafiador. 6. É muito tempo, é muito tempo. São 6 anos muito bem vividos. Quem é médico sabe do que eu estou falando. E aí, a cada semestre, não vou dizer durante todos os 12 não, mas ali pelo menos até a metade do curso, a cada semestre eu me reunia com minha família, com minha esposa, para ver se eu ia continuar. Eu não sabia se eu ia continuar. Porque a todo tempo eu não tinha uma certeza e não estava claro e pavimentado para mim aquele caminho. Entendeu? Você tem que estar presente no objetivo, na busca do Isso, objetivo, isso. e ausente da sua família e das suas relações sociais. Tudo, e uma série de questões financeiras, questões pessoais, uma série. Então, o que a gente viu? Que teria que ser passo a passo, como diz o lema do AA, do Alcoólicos Anônimos. Eu trabalho com dependência química. Depois me faça de novo aquela provocação que você fez sobre o paciente querer se ajudar. Eu tenho algo interessante a falar sobre isso. E aí, um dia de cada vez. E aí nós percebemos, quando eu falo eu e minha esposa, na época a minha família era só eu e ela, vai aqui um abraço para Dona Aline, minha esposa, minha amada. E aí a gente fazia a cada semestre, pelo menos ali até o quinto, sexto semestre da faculdade, a gente tinha que sentar, fazer uma reunião para ver se dava para continuar. Aí da metade do curso para frente, parece que ficou mais claro e a gente começou a ver a luz no fim do túnel e falou, olha, se Deus colocar a mão aí, a gente vai continuar. Mas não foi uma jornada fácil, não foi. Eu me questionei. E hoje os questionamentos são bem menos, mas até o início da minha atuação como médico, eu me questionei várias vezes se eu era realmente apto para fazer aquilo. Não por falta de capacidade técnica, não por falta de vocação, mas às vezes olhando momento. ali pelo momento e me comparando ali pelos outros, sabe? Eu me achava, às vezes, diferente dos demais ali. Essa questão de você se comparar com os outros é terrível, porque Demais. você que trabalha com a área de saúde mental, a gente, nós nos propusemos a ter esse programa aqui justamente por questões ligadas a esse tipo de situação. Olha aí que maravilha. O mundo hoje ele está tão acelerado, tão focado na imagem, no egocentrismo e no alto rendimento, que às vezes é fantasioso, às vezes é só uma ilusão criada para te vender alguma coisa, que você está se comparando aos outros o tempo todo. Uhum. E se você fizer isso, você não sai do lugar. E esse sistema foi muito bem arquitetado para justamente fazer que você fique inerte, apenas consumindo. Então, assim, você vê aquilo todo dia, as redes sociais, né? Todas elas, mas tem uma principal Isso. que ela foi projetada
para fazer você se sentir mal o tempo todo e se comparar o tempo todo. E isso adoece a pessoa num extremo tão grande que você deixa de acreditar que você é capaz. Porque você fala assim, olha, o fulano ali conseguiu ser bilionário, o cara tá falando que ele era um office boy e ele virou um bilionário. Bilionário, com B, não é milionário. Milionário. O cara não tem uma Ferrari, ele tem 10 Ferraris, ele tem um monte de coisa lá. E aí você fala assim, poxa, se esse cara conseguiu, eu também consigo. E não é bem assim. Não é bem assim. Não tem, as oportunidades elas estão aí, mas não são todas iguais e não são para todas as pessoas. Você É. tem que ter um momento, você tem um perfil, você tem e nada é fácil, nada é instantâneo e fazem acreditar que é instantâneo e não é. Tudo tem um procedimento, tudo tem, é tudo gradativo, Aham. né? Aquilo que vem muito rápido, muitas vezes você não está nem preparado para administrar aquilo e Um você perde processo, né? aquilo. São processos. E aí você nesse processo você chegou a duvidar de que era para você, Frequentemente, porque você várias via, vezes. às vezes você via outra pessoa e a gente não sabe o que as pessoas estão pensando, né? Às vezes aquela pessoa com quem você se comparou, porque você vê assim, não, ele tem mais estrutura, sei lá, os pais estão pagando a faculdade para ele, Aham, aham. ele tem tempo, ele não precisa trabalhar para isso, ele não tem esposa e filhos. Poxa, para ele é mais. E às vezes o cara tá com depressão Não, o cara e filho você de não médico, sabe. o pai do cara dono de Às vezes o cara hospital. nem queria estar ali. É, Ele foi é. conduzido por uma Uhum, estrutura familiar. E às vezes você é muito mais apto e começa a duvidar de si por causa dessas comparações. é. Como você lidou com isso? A força não veio de mim. Ficaria bonito no podcast, ficaria egocêntrico, mas não veio de mim. Foi de Deus. Porque realmente eu cheguei a duvidar. E assim, é um meio muito competitivo, sabe? O meio médico, desde a época ali de formação, desde a época da faculdade de medicina, se tiver estudante de medicina vendo isso aqui, eles vão se identificar com isso e Ou sabem que eu quem, não estou ou quem falando. pensa em fazer, né? Já Exato. entrar mais. Exato, entrar sabendo onde está pisando. É um meio muito selecionado. As pessoas são muito peneiradas social e intelectualmente. Então, assim, é briga de cachorro grande. Então, às vezes, a pessoa até estava pensando isso, mas ele faz questão de esconder, ele não quer demonstrar essa fraqueza. E aí, não raro, eu pensei que aquilo não era para mim. Não raro, eu pensei em desistir. E aí, a saída, vinda, obviamente de Deus, da força superior, que eu creio, do Deus Todo-Poderoso, era sentar e rediscutir, recalcular a rota a cada semestre. Porque a ansiedade que eu sentia era tão grande que eu falava, não vai ser para mim, não vou dar conta. Eu falei, não, calma, vamos um dia de cada vez e a cada semestre concluído vamos recalcular a rota e vamos ver se isso é para mim, se Deus vai permitir. E aí foi o primeiro, foi o segundo, foi o 12º, foi o primeiro dia de trabalho, foram as especializações, o primeiro paciente e estamos aqui até hoje. Para honra e glória do nosso Senhor Jesus. Que bom, graças a Deus. E eu vou aproveitar o máximo dessa experiência que você teve aqui. Talvez nesse episódio de hoje a gente não consiga extrair nem, né, Vai muito ter pouco outro? disso, Já tá mas dando spoiler? Vai ter outro? já se você aceitar, você vai vir aqui porque eu quero tratar de outros assuntos também, que você tem muita O senhor bagagem não para pede, o senhor manda. compartilhar. Pode vir, pode chamar que a gente vem. E aí, quando foi que você sentiu assim, eu consegui? Teve um dia assim que você teve aquele insight quando se formou, ou quando você já estava no consultório, ou quando você estava fazendo alguma especialização, ou atendendo um paciente, e aí você parou assim rapaz, eu consegui. Só quando peguei o CRM. Foi, Esse, né? esse dia tem uma foto. Esse dia tem uma foto. Eu estava em casa, cuidando da minha família, porque assim, é muita coisa para falar. Passa um filme na minha cabeça e não é nem o propósito disso aqui. Mas até para pegar a inscrição, porque de acordo com a legislação brasileira, médico não é quem forma em medicina. Médico é quem é inscrito no CRM. Médico é um título e, assim, a menos que mudem, e existem forças para que isso mudem, também é objeto de outra discussão, mas médico é quem é inscrito no CRM. E, então, até o momento final, até eu pôr a mão no meu CRM, muita dificuldade, uma série de questões ligadas à burocracia, à própria instituição. Foi assim, me lembro quando a gente vai no Nordeste, né, e vai passear de bug, tem com emoção e sem emoção. Comigo foi com emoção até o final. Eu só vi que foi possível quando
eu pus a mão no CRM, como o Tomé, quando pôs o dedo ali na chaga. Quando eu peguei a carteira, aí eu falei. Aí tirei uma foto e tenho essa foto guardada com muito carinho até hoje. E essa sensação, eu gosto de explorar essa questão emocional, Eu porque vejo que o as senhor pessoas gosta. falam assim, determinadas profissões têm muita razão e tudo, o ser humano ele é racional. E hoje, se você analisar um pouquinho, você já sabe que o ser humano não tem nada de racional. O ser humano é emocional. Todo. E na verdade é isso que nos distingue dos outros animais, Aham, dos outros seres, melhor dizendo, né? aham. Que eu não vejo que nós somos animais, nós somos seres humanos. Isso. E os animais, né, eles são outros tipos de seres. E eles pensam também, eles têm, Aham. mas assim, a forma como nós expressamos a nossa emoção, às vezes é muito mais irracional do que um animal, se você for analisar. Uhum. Ele age por instinto também, mas ele tem regras que ele obedece com muito mais facilidade do que o ser humano. O ser É, humano não obedece tantas regras quando está emocionado. é. E aí ele perde aquela racionalidade. Mas vamos explorar a parte boa da emoção e né, que não vai para a irracionalidade, né, vai para o sentimento, a emoção que vira sentimento. Qual foi o sentimento na hora que você pegou seu CRM? De alegria, gratidão a Deus, de dever cumprido, mas novamente pelo compromisso de falar a verdade. Durou pouco tempo, aí já vem aquele sentimento de medo e de ansiedade pelo que está na frente. A É, gente é assim, veio um alívio, já veio os desafios e o medo e a ansiedade. A gente é assim, a gente é o tempo todo como emocional. diria um grande pensador, um pensador de verdade, né? O ser humano ele fica na ânsia de ter e no tédio, aliás, na ânsia da busca, né? Isso. E o tédio de possuir. É, E é, E isso aí mesmo. você tá sempre, e isso é bom, porque vai te motivando a estar sempre em busca de Sim, alguma coisa. sim, sim. Porque nós também, por esse nosso, a forma como a gente racionaliza as coisas, né? E a questão da emoção, o ser humano é muito forte. Se a gente fica parado, a gente começa a definhar, a gente começa a morrer. É. A gente morre primeiro por dentro, Uhum, espiritualmente, uhum. emocionalmente, né? E até intelectualmente, Sim, né? Para depois fisicamente a gente morrer. tá entregando os pontos. E E aí eu tendo esse ponto de partida ali dessa essa mistura de alívio, emoção, um bom sentimento, uma felicidade, e aí depois já vem a ansiedade É, de o que é daqui para frente, né? E teve algum momento depois disso que te trouxe uma preocupação real? E que preocupação foi essa? Se você ia dar conta de atender os seus pacientes, não é nem de atender, eu falo assim, de lidar com quando você não tivesse o resultado que você estava esperando, porque às vezes o médico, às vezes não, muitas vezes o médico está com a vida de uma pessoa nas mãos, uhum, na decisão dele, nas mãos dele, literalmente, na hora de uma cirurgia, ou uma decisão que ele toma para alguma medicação ou algum uhum. tratamento. Te gerou esse tipo de preocupação? Eu falei, não, eu estou bem preparado, ou eu me preparei para que eu tenha essa consciência de que nem tudo depende de mim. No que depende de mim, eu faço 100% ou faço o suficiente. Mas o que não depende de mim, eu não posso ter isso como. Como que você tratou essa questão? Suas perguntas são muito ricas e fica muito fácil do podcast, da conversa aqui fluir, porque dentro de uma pergunta tem assunto para vários. Então eu peço sua ajuda porque eu quero abordar todos esses pontos. Vamos lá. Quanto ao sentimento ali, assim, eu já fiz boa parte da faculdade de medicina, já me identificando com a área de saúde mental. Durante a faculdade de medicina, eu era membro da Liga Acadêmica de Psiquiatria, eu desenvolvia estágio no CAPS, CAPS AD, que é o CAPS Álcool e Drogas. Eu servi como voluntário numa comunidade terapêutica que cuida de dependentes químicos, que fica no entorno ali de Goiânia, numa cidade chamada Abadia de Goiás. Eu tenho mais de 1.000 horas de voluntariado lá. Então, assim, eu já fiz a faculdade voltado para aquilo ali, já sabendo o que eu ia fazer. Meu primeiro dinheiro como médico eu já ganhei atendendo, atuando em saúde mental, em psiquiatria. Quanto a isso, não. É óbvio que a gente sempre sente essa dificuldade, alguns casos mais difíceis, a gente se sente, às vezes, pequeno ali, né, para poder dar conta de ajudar o paciente, mas assim, a gente pede ali força a Deus, a gente lembra das lições aprendidas, enfim, olha, eu sou o auxílio que o paciente tem aqui. Isso aí acontece. Mas a grande dificuldade que teve no início e que ainda
permeia o meu trabalho não é bem quanto a questão da escolha da saúde mental, mas o quanto a ser médico no dia de hoje. O quanto a ser médico no dia de hoje. Eu creio que há um tempo certo para todas as coisas, mas assim, eu louvo a Deus por isso e aceito tudo de muito bom grado, mas assim, talvez se eu tivesse sido médico desde a primeira vez que eu tive a oportunidade, eu teria enfrentado um cenário menos caótico. Tá muito, mas muito difícil ser médico hoje, por uma série de questões. Aí eu fico preocupado quanto a isso. Não quanto à questão da escolha, de ser vocacionado. Tenho sempre essa preocupação com a gente estar preparado para poder lidar com a dificuldade ali do paciente, porque realmente a gente tem a vida dos pacientes na nossa mão. E é bom que tenhamos essa preocupação. Aí daquele médico que não tem. Ou ele é muito, muito, muito bom, e a gente sabe que isso é difícil, porque o conhecimento muda, ou ele, na verdade, é um ignorante que não tem consciência da sua ignorância. Aí isso aí é ruim, né? Isso aí é ruim. Então, assim, o médico tem que estar preocupado mesmo em estudar, ele tem que estar, nossa, será que é isso mesmo e tudo? Mas a minha preocupação é quanto ao ser médico, por uma série de conjunturas econômicas, políticas, está muito complicado e está mudando muito rápido, tá? Então, assim, é um tema até polêmico, isso aí, Vamos mas... fazer um corte sobre isso já já. Eita, Depois que você responder, agora que você respondeu essa parte, parte dessa única pergunta, agora eu vou complementar me ela, ajuda. porque você falou aí que lá desde a Uhum, da faculdade você já tendeu ali pro lado da psiquiatria. uhum. Por que você escolheu essa área? Por quem eu sou. Por quem eu sou. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu tinha acabado de concluir a faculdade de direito. Então, tem uma interface muito grande entre psiquiatria e direito. Ah, então Tem demais. você pensou igual eu pensei quando que eu Isso. fui professor, né? Minha primeira carreira foi Aham, na área de aham. educação. E aí eu falei, cara, eu não dou conta disso aqui não, eu vou ter que ir pra polícia mesmo, que eu já vou ter que resolver lá na frente, né? Eu pensei, foi quando você fez ali o curso de direito e falou assim, rapaz, o povo tá doente, a gente precisa cuidar. Ou quando você passou, a gente fez o curso junto, você olhou para Foi. seus colegas e falou, caramba, tem que cuidar desse pessoal. Eita. Ou simplesmente foi uma questão mesmo de chamado, né? Uhum. Você olhou, aquilo te tocou de alguma forma no seu coração, na sua mente. Chamado e ajudar pessoas. O que eu vi? Eu me sentia vocacionado, era o meu sonho de garoto, e até mesmo como servidor público que fui, o que eu mais gostava de fazer enquanto servidor público era ajudar pessoas. Eu trabalhei, você como servidor público que é ainda, quando eu digo ainda é porque penso que em breve, daqui a algum tempo, o senhor se aposente e vai continuar desenvolvendo outras coisas, que o senhor é uma mente inquieta. Mas eu fiz várias coisas dentro do serviço público. Quando eu era servidor público, desempenhei várias funções, mas uma das que eu mais gostei era quando eu tinha a oportunidade de ajudar pessoas. E eu gostava daquilo ali, eu via, ajudar as pessoas e lidar com elas no dia a dia. O direito também, eu não cheguei a atuar no direito, eu terminei a faculdade de direito, formei, aí logo em seguida passei no vestibular para medicina, fiz vestibular, muita gente me viu mais velho, falou, você entrou como portador de diploma? Não, fiz foi vestibular tradicional, normal, passei para honra e glória do nosso Senhor Jesus. Quando eu fiz o curso de direito, eu me senti o tiozão lá no meio do monte de adolescente e eu lá. Me identifico, aconteceu comigo Já. também. Ainda bem que tinha mais três tiozão lá comigo. Tinha um policial federal, tinha um dentista e tinha um professor. Um professor já quase aposentado lá fazendo faculdade com a gente. Assim, a gente ficava lá, o quarteto dos tiozão lá no fundo da sala e É, aquela meninada lá. Mas foi bom demais, experiência muito boa. Você começa. Eu acho interessante demais essa questão. Nós vamos fazer aqui uma interrupção no assunto para de- falar essa questão da convivência de gerações, né? Uma é, convivência geracional completamente diferente. é. Não é nem uma transição, porque são duas gerações de distância, né? Às vezes você Uhum, tá lá, molecada de 18 anos, 17 anos, você já com 35, 40 anos, uhum. e vendo como as coisas mudam rápido, né? Muda e não muda. Na essência, não muda. As gerações Mas na mais aparência novas, muda. as gerações, elas são assim, né? Quando a gente tá mais velho, a gente tá criticando os mais novos. Quando a gente é mais novo, a gente tá criticando o mais velho. Isso nunca Exato. mudou. Isso Hum. acho que desde de a gente ler os livros aí de 200 anos atrás, de 1000 anos atrás, é a mesma coisa. Mas o que muda é a interação social
né, e a aparência, vamos dizer Uhum. assim, mudou muito. De 20 anos para cá mudou muito. Quando eu era criança, eu já notei a diferença, né? Eu sou de uma geração de transição entre o hiperconservadorismo, lá, coisa, aí mudando para essa mais progressista de agora. Eu acho que a minha geração, né? Você é um pouco mais novo do que eu, mas acho que você pode ter pego um pouco dessa transição Uhum. entre essas duas, né, gerações muito distintas. Uhum. E, e aí, essa geração atual, a mais nova, molecada aí de 15, 20 anos, eles não viveram essa transição. Eles já entraram num mundo totalmente digitalizado, num mundo É. mais progressista, num mundo mais. Por mais que tenha problemas com liberdade de expressão, alguma coisa em alguns locais do mundo, mas tem muito mais liberdade do que tinha antes. Uhum. Na minha época não tinha tanta liberdade, assim, para você falar o que você pensa, o que você quer, Sim, sem você ter uma represália imediata. Hoje, no máximo, é um cancelamento, que na prática não é nada. sim. É um julgamento social momentâneo que daqui a pouco vai vir outro e você já esqueceu aquele lá. E às vezes a pessoa até. A pessoa que foi cancelada ou que foi ali criticada, Uhum. às vezes ela consegue até sucesso depois disso. Sim, que sai de vítima, né? Exatamente. Então, você teve essa dificuldade lá na faculdade com essa questão geracional assim, ou não tinha nem tempo para isso, era só estudar e não tinha nem tempo? Não tinha, tinha sim. Não é não tinha, não, vírgula, tinha sim. Mas aí, como eles eram maioria, eu é que tinha que me adaptar. Exatamente, a gente tem que se adaptar. É. E eu estava aqui pensando a respeito de um outro tema que eu acho interessante e é bom a gente falar, já é bom até para um corte, né? Psiquiatra. O médico é para quem está doente ou para quem está querendo fazer um check-up, porque assim, a pessoa quando ela está bem, ela não vai no médico. Via de Depende, regra, via depende, de regra. depende. É, É. via de regra. Sempre teve um estereótipo muito forte com relação ao psicólogo, ao psiquiatra, Uhum, o profissional da área de saúde mental. uhum. Ainda está tendo muito esse estereótipo, esse preconceito, essa hesitação, às vezes, do paciente buscar, que ele fala, eu não sou louco. Aí você tem que explicar para ele que o psicólogo, o psiquiatra, não é um profissional que vai tratar loucos, que hoje nem se fala mais isso, né? Não, Uma pessoa. Inclusive, você me atualiza dos novos termos aí, porque sempre está mudando, né? é. E eu preciso estar atualizado também nessa área. Ainda tem esse estereótipo, ainda tem essa dificuldade ou melhorou? Melhorou bastante. Hoje nós estamos na era da informação, né? A internet, as ferramentas de busca estão aí. E assim, falando da área que eu atuo, que é a saúde mental, que é a psiquiatria, o vocabulário psiquiátrico está na boca das pessoas, né? Eu vou. Não estou estabelecendo um juízo de valor para Com o dizer se é Google, o certo. cara já chega lá até sabendo o remédio que ele acha que vai tomar. Tem isso também. Mas eu digo assim, o vocabulário psiquiátrico está na boca das pessoas. E não estou estabelecendo juízo de valor nem dizendo que está certo, mas assim, em outras áreas da medicina, isso não acontece. Por exemplo, na gastroenterologia, é uma epigastralgia, uma pirose retroesternal, que é o nome do sintoma que a gente sente dessa queimação que dá pelo refluxo gastroesofágico, não está na boca das pessoas. Agora, as Agora tá pessoas na minha, falam, porque eu tá? acabei de descobrir que eu tô com Tá. esofagite. Mas aí porque o senhor foi lá, conversou e tudo, mas no geral as pessoas não Consegue falam. nem pronunciar o nome. Mas as pessoas chegam e falam, fulano é bipolar. Por que não? Uma hora ele tá de um jeito, outra hora tá de outro. Não, eu tô deprimido quando às vezes fala que tô triste. Eu tô muito ansioso Tô quando na com verdade eu ouço. burnout. Então assim, tá muito mais democratizado esse saber e isso é graças à atuação dos profissionais que militam nessa área, como pelo fato da gente estar vivendo na era da informação, em que tudo está aí disponível. E me Para permita, qualquer um. para qualquer um, e me permita fazer um adendo aqui, ai do médico ou ai do profissional de saúde mental que não se pautar por essa realidade. Antigamente, o conhecimento era numa via unidirecional. Para quem utiliza a disposição do consultório mais tradicional, o médico ou o outro profissional, o terapeuta, o psicólogo está aqui, e do outro lado da mesa está o paciente. Eu falo isso porque existem disposições de consultório em que não tem mais nem esse elemento aqui da mesa. As pessoas sentam como estão ali atrás das câmeras, duas cadeiras ali, vão conversar, trocar
interação. Consultório de psicólogo é muito assim. Ai do profissional que não souber disso, porque antigamente a informação era uma via de mão única que fluía desse ser detentor do saber para o ser que não sabe nada. O profissional que trabalhar hoje assim, na pós-modernidade, na contemporaneidade, está fadado ao fracasso. Aí ele tem que saber que o paciente tem informação, seja porque buscou, ou seja porque vem de tratamentos prévios. Ele já está munido ali de informação pelos outros colegas que o atenderam. Então E você tem que estar muito bem preparado e orientado quanto a isso. muito bom. E esse paciente que já chega, às vezes, munido de muito saber, isso, você falou isso aí, me despertou um outro questionamento aqui. Pode falar. Ele já chega, a maioria dos pacientes hoje na área de saúde mental, né, que procuram um psiquiatra, um psicólogo ou outro profissional, ele já chega munido assim, porque as pessoas estão procurando mais, obviamente, já tem informações, esse é um primeiro ponto. Mas as pessoas estão mais doentes na saúde mental hoje, e isso tem levado a essa busca por esse conhecimento para a pessoa melhorar? Ou você acha que sempre as pessoas estiveram adoecidas na saúde mental, só que hoje se busca mais do que antes? Ou realmente as pessoas hoje estão muito mais doentes do que antes? Espetacular pergunta, as duas coisas. Para algumas doenças da mente que têm uma questão genética e hereditária muito prevalente, como, por exemplo, esquizofrenia e transtorno bipolar, a prevalência eu penso que é a mesma, porque já existem as pessoas geneticamente programadas para desenvolver aquilo. É uma mistura de É isso que programação você genética já com respondeu o ambiente. que eu ia perguntar. Isso. A esquizofrenia e a bipolaridade, isso é genético? Já tem uma Tem questão? um forte componente genético e tem a influência do meio. O Tem, meio pode fazer uma pessoa desenvolver uma bipolaridade? pode fazer Traumas e tal. aflorar tudo, principalmente, por exemplo, nós estamos falando aqui de esquizofrenia e transtorno bipolar, e já fica uma mensagem aí para os jovens e para quem às vezes tem uma concepção equivocada. Maconha, por exemplo, uma droga péssima para o sistema nervoso central, péssimo, péssimo. Ah, é natural. Álcool é natural também, vem da cana. Cigarro é natural também, vem do tabaco. Vários venenos extremamente potentes são Isso, naturais. isso. E aí, maconha, por exemplo, é muito ligada para o surgimento de transtornos como transtorno esquizofrenia, por exemplo. Mas voltando a outro pedaço da pergunta, essa parcela desses adoecimentos, eu penso que permanece a mesma. A gente hoje dá o nome de esquizofrenia àquilo que no passado era loucura, aquilo que no passado alguns compreendiam como eventos 100% espirituais, ou chamava de outra coisa. Eu vejo meus pacientes, quando uma parte da anamnese é a história Fugiu da médica dita familiar. normalidade, já era considerado Isso. loucura. Uma parte da anamnese é a história médica familiar dos pacientes. E aí, você tem alguém assim, ou assado na sua família? Direto os pacientes falam, não, meu avô, na época a gente não sabia o que era, mas sumiu, correu para dentro do mato. Não sei, pode ter sido um surto psicótico, alguma coisa assim. Essa parcela, eu penso que a prevalência permanece Às vezes me dá igual. vontade de sair correndo para dentro do mato, sabe? Ah, mas é Aí para dar uma passa. descansada, né? Isso Aí aí eu não é lembro. dica. Agora, outra parcela, eu penso, e aí recentemente foi até divulgado aí na grande mídia, saiu na televisão e tudo, algumas outras doenças realmente a prevalência mudam. Por exemplo, os transtornos ansiosos. Claramente as pessoas estão mais ansiosas, claramente. A contemporaneidade, o Ah, corre-corre do dia a dia, o dia não está mais cabendo dentro das 24 horas. A gente brinca assim, o pauzinho azul no WhatsApp, a jornada de trabalho não tem mais fim. Eu paro e penso e vejo um homem médio, né? The average man, como falam os americanos. Meu o pai, afegão médio. o afegão médio. Meu pai era um homem médio. Meu pai era um trabalhador de empresa privada, trabalhava com vendas. No final da vida dele, que ele foi ter o próprio negócio, mas sempre trabalhou para os outros, era gerente de vendas, era um homem que exercia liderança, era um homem que tinha que bater metas, né, nessa coisa de vendas, mas não nesse ritmo louco de agora. Mas assim, ele trabalhava de segunda a sexta, 8 horas, né, dia, com 2 horas para almoço. Meu pai vinha em casa almoçar. Meu pai almoçava, tomava banho, dormia ali 10 minutos.
se vestia e voltava para o trabalho. E no sábado ele trabalhava até E meio-dia. conseguia manter a casa com certa Quando tranquilidade. chegava sábado, meio-dia, quem quisesse falar com Alex, era o nome de meu pai, tinha que esperar até segunda-feira de manhã. Hoje isso não acontece. Não existe isso hoje. E outra, o cara trabalha mais do que as 8 horas. Às Muito vezes de mais. transporte, dependendo da cidade da pessoa, da profissão, ele perde aí 4 horas de transporte ao longo Sim, do sim, dia. sim. Ele chega morto de cansado. Às vezes ainda tem que estudar. Às vezes, sempre, ele sempre tem que estudar. Sempre. E você está fazendo uma faculdade, uma pós-graduação, alguma coisa assim, ou um curso técnico, seja lá o que for. Uhum, claro. Tem que dar atenção para a família, porque senão ele está dando um abandono emocional ali, afetivo para a família. E o dinheiro, quando cai, não dá nem para o cara manter a despesa do mês, muitas vezes. Porque tudo hoje o pessoal fala muito de consumismo, mas na verdade, eu lembro que quando eu era criança, você entrava numa casa, tinha às vezes um sofá, uma cadeirinha ali, uma TV, uma geladeira. Hoje, tem um robozinho limpando ali, tem celular. É. O celular, antigamente, o cara trocava porque ele queria um mais novo. Agora não é. Ele O trava. celular já está programado para Ele travar trava, com ele um fica ano, 2 anos. obsoleto. É. Ele fica obsoleto. E assim, obriga você a estar consumindo, né? As roupas não têm mais a mesma qualidade que tinha antes. Sim, Para ter a qualidade que tinha antes, você vai pagar um preço absurdo. sim. Hoje você quase nem encontra mais costureira. Algumas profissões assim, você sapateiro, Alfaiate. alfaiate, Sumiu. é difícil você encontrar. E quando você encontra é muito caro. E tem que ser mesmo, porque é um artesão ali, né? Ele tem que agregar valor ao que ele está fazendo. Tem qualidade, né? Então, isso deixa as pessoas mais ansiosas. Você, como profissional, você concorda com essa máxima, esse jargão aí que o pessoal sempre fala na internet, né? Que a ansiedade, ela é... Vamos tratar aqui de 3, vamos dizer assim, neo-aforismos, né? Vamos lá. Que a ansiedade é o excesso de preocupação com o futuro, a depressão é o excesso de pensamento do passado e o estresse é o excesso de pensamento do presente. Você, como profissional da saúde, você vê que tem alguma verdade nisso aí? Tem, você acabou de dar aí uma definição de cunho psicanalítico para a ansiedade. Ansiedade é a vivência no presente de situações, sentimentos que talvez, porque às vezes não acontece. Ainda tem um Ontem, si. Ontem, por exemplo, eu atendi uma servidora pública que parte do adoecimento dela estava ligada a ela trabalhar na linha de frente. O serviço público tem muito disso, né? Ela é trabalhadora da saúde. E aí ela ficava muito mal quando era colocada na assistência, na lida direta com pacientes. E aí acho que perceberam isso, ela conseguiu e aí ela foi pro ADM, vamos dizer assim, para não assistência. Ela tá lá. Não tem nada que indique que essa servidora vai mudar, mas o simples fato dela pensar que ela pode ir para assistência desencadeia nela uma série de sinais e sintomas que reações caracterizam o adoecimento. Então, o conceito psicanalítico que você trouxe de ansiedade é verdadeiro. Vivência no presente de situações que talvez se apliquem ao futuro. É um conceito verdadeiro, sim, eu E creio. esses pensamentos, eles vão se somatizando e acabam manifestando no físico, né? Com certeza. Eu tiro por mim, porque todo mundo tem algum grau de ansiedade. Isso eu acho que é um fato, né? Ou eu tô sendo exagerado? Eu vou anotar aqui para eu não me perder. Pode continuar. Então, eu lembro que eu tava, uns 10 anos atrás, eu tava num ritmo, assim, de ansiedade tão grande, com problemas pessoais, profissionais, financeiros. Eu passei por uma perda, né, Aham. familiar. Isso, por si só, e eu não vivi o luto. Eu já saí dali, já voltei a viver, vamos dizer assim. Cobrou o preço mais tarde, não cobrou? E cobrou um preço terrível mais tarde. Então, assim, você que perdeu ali um familiar, o pai, a mãe, mulher, um amigo, seja lá quem for, o filho, viva o luto. Viva aquele período do luto, não tenha medo, chora, faz o que tiver de fazer, passa um tempo aí, tira um sabático aí quem puder. Assim, trabalhar é bom, sair é bom, conversar com as pessoas é bom, mas assim, eu tenho pra mim que eu cometi um erro terrível. E eu ganhei peso, que eu descontava na comida, né? Sempre gostei muito de comer. E eu já tinha uma predisposição com a questão que eu tinha refluxo, né? Isso aumentou assim a ponto de causar lesões no meu esôfago Uhum, com ácido. Eu acordava de madrugada afogando uhum. com o refluxo, afogando literalmente, Nossa. de travar e eu não conseguia respirar.
Aí um dia eu quase morri asfixiado. Aí eu tive que enfiar o dedo na garganta para provocar para ver se aí desbloqueou e eu consegui respirar, né? Acho que acordei a vizinhança inteira, derrubei porta e tal. Ou seja, problemas físicos que vieram depois de um longo período de problemas psicológicos que me abalaram e eu fui, não, eu tenho que fazer o meu trabalho, eu tenho que manter a minha família, eu tenho que dar conta de tudo, Uhum, uhum, né, uhum. tenho que dar conta de filho, eu tenho que dar conta das contas e tal. E depois isso me cobrou um preço que levou, às vezes, 4, 5 meses que eu tivesse tirado ali para ter um Uhum. luto, me cobrou quase 10 anos. Pois é. Me gerou problemas no campo financeiro e tudo. Hoje eu tenho plena consciência disso. E consegui sair. Quando eu fiz um tratamento natural para curar a parte Do refluxo? do refluxo e tudo, eu perdi 14 quilos em 20 dias. Olha aí. E assim, eu não fiz dieta nem nada, não. Eu só utilizei o tratamento, que era natural, inclusive, e eu parei de estressar, eu parei de ter ansiedade, parei, e foi rápido. Eu continuei comendo a mesma. O incrível que eu achei foi isso. Eu comia a mesma quantidade, eu só mudei as coisas que eu comia e passei a não exagerar tanto no trabalho. E eu perdi 14 quilos em 20 dias. E nunca mais subi de peso. Eu tô com o mesmo peso. E nunca mais subi de peso e não tive mais esse problema, né? E hoje eu vejo que quando me vem ansiedade, eu já. Opa, isso aqui é ansiedade. Aí eu já começo a lidar e passa. Eu não desconto mais na comida. Isso é uma exceção ou mais ou menos é isso mesmo com todas as pessoas? Não é isso. Aquela hora que você olhou para a câmera ali e soltou essa pérola aí da sabedoria, ela tem até base bíblica, né? Base bíblica cristã, né? Que você falou, vivam o luto, você que passou. Me lembra de Eclesiastes quando fala que há tempo para todo propósito debaixo do sol. Então, e você fez uma análise muito certa, porque se tivesse tirado um tempo para viver o que tinha de ser vivido, que é o luto, o momento de se recolher, de chorar. A Bíblia fala isso, tem tempo de rasgar, tempo de coser, né? Tempo de costurar, tempo de juntar, tempo de deitar fora, tempo de chorar, de ficar mais quieto ali, tudo. Isso aí dura um tempo. Você estabeleceu aí uns 4, 5 meses, né? Que muito durasse. Mas aí cobrou um preço caro aí de 10 anos. Então foi muito sensato isso aí, excelente. Teve uma hora que você falou, eu até anotei aqui, para não deixar esquecer, da questão da ansiedade. E isso é muito interessante. A ansiedade, ela, de per si, por si só, ela não é essa vilã. Existe um tanto de ansiedade, e existe uma ansiedade que é benéfica. Aí a gente lembra de um médico francês, que já não está mais aqui entre nós, Canguilhem. Ele escreveu um livro que se chama O Normal e Patológico. Então, a ansiedade dita normal é a ansiedade que me move a fazer as coisas, né? Como, por exemplo, tá aqui de frente a meu amigo Silvio Jaca, mas participando desse podcast num formato, às vezes ali a gente pensa, nossa, fica ali, né? Como será, né? Como será de estar de frente a uma pessoa com seu gabarito e tudo, a gente fica um pouco ansioso. Mas é essa ansiedade que nos move, e isso é bom. É Então, a ansiedade eu posso até fisiológica, resumir. normal. Ansiedade que não é patológica é aquela, como será isso, né? Como será que vai ser? Que é diferente meu Deus, o que será de mim, Exato. A né? ansiedade que é o friozinho na barriga, Essa é que patológica, né? antecede. Não, o friozinho, um pouquinho, anormal. O frio na mão, mas que não te trava, que não te impede. Então tem um limite tênue ali entre o que é normal e o patológico, e o paciente, no mais das vezes, ele sabe. Tinha um professor meu, um grande mestre, vai o abraço aí para Dr. Adley Lustosa, médico lá do Hospital Regional de Gurupi. Ele nos ensinava a semiologia, que é a arte de fazer entrevistas médicas. Ele falava assim, meninos, ponham na cabeça de vocês uma coisa. O paciente só procura vocês quando ele não dá conta de resolver os problemas dele. Então, para de fazer pergunta boba, entenda o paciente como alguém que está ali olhando para você e querendo que você o auxilie. Ele já fez alguma coisa para tentar se auxiliar.
mas ele está vindo a você porque ele não deu conta de resolver. Então, assim, em certa medida, eu penso que o paciente tem essa noção, porque Quase que uma mentoria, né? ele tenta resolver os problemas dele ali. Quando não consegue, aí ele vai buscar ajuda. Uns são mais resistentes, né? E aí não é querendo ser machista nem nada, mas nós homens somos assim. E você até deu um pouco disso quando falou: nossa, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que seguir em frente e tudo, né? A gente é assim. Uns são mais resistentes, outros são mais resilientes, mas uma hora ou outra, quando veem que não conseguem mais se reelaborar e resolver seus problemas sozinhos, perdão, aí é a hora que eles buscam ajuda. Aí já acumulou bastante, né? Às vezes quando demora muito é. Eu, graças a Deus, eu nunca tive muito esse problema Olha aí. com relação a médico, né? Eu faço check-up desde os 23, 24 anos, eu comecei a fazer check-up, assim. Teve um período que eu parei, né? Assim, fiquei uns 4, 5 anos sem fazer check-up, mas todo ano eu tenho exames que eu faço regulares e tudo, e como eu tive também um episódio, uns 15 anos atrás, de uma doença muito grave Uhum, na minha família, né? Um CA, uhum. e que foram 4 anos de tratamento, mas veio a óbito. E assim, a gente vai aprendendo muita coisa, né? Sim, o que é que eu posso fazer diferente? Exatamente, a gente vai aprendendo muita coisa e a gente quer evitar todo aquele processo, todo aquele sofrimento. E aí, assim, você começa a ser mais responsável, tanto É, consigo mesmo quanto com os outros, né? Porque é tratamento de doenças graves, né? E ainda mais quando são doenças terminais, elas cobram um preço muito grande, não só do paciente, uhum, mas de quem cuida do paciente, sim. da família, Uhum, né? Então ninguém quer passar por isso, ainda mais passar por isso várias vezes, né? hum, Eu, eu agora vou partir mais para o lado do profissional. vamos Vamos lá. falar sobre transição de carreira. Ah, sim, é verdade. O- Você acha que tem diferença de um jovem que está aí, ah, eu quero fazer medicina, ah, eu quero fazer direito, eu quero ser advogado, eu quero ser juiz, eu quero ser médico, ou qualquer profissão que ele escolheu, né? Eu quero ser empresário, eu quero ser vendedor, eu quero ser um prestador de serviços. Você acha que é diferente para quem está começando do zero e é jovem ainda, para o cara que já tem uma carreira, uma profissão que deu certo ou que não deu certo e ele quer fazer essa transição? Você acha que. Pô, claro que tem diferenças, né? Mas Uhum. assim, você acha que são diferenças muito grandes pelo que você viveu ou nem tanto? É quase a mesma coisa, mas você tem um pouco mais de experiência. Você já errou em alguma coisa, já te ajuda, ou você acha que não faz a menor diferença quando você faz a transição? Todo começo é difícil, né? É claro que se você tem uma bagagem anterior, aquilo eu acho que de alguma forma vai te servir, mas todo começo não é fácil. Não é fácil. E deixa eu fazer um link, me permita fazer um link com o que você falou na rede social. Eu faço sempre questão de ser muito transparente, porque era uma ansiedade que eu tinha até na época da faculdade de medicina. Às vezes eu olhava para os demais ali e eu tinha a sensação de que para os demais era fácil. As redes sociais, principalmente uma delas, e eu penso que a gente talvez esteja falando da mesma, é, a gente brinca, né? Fala assim, dias de luta e dias de glória. Mas as pessoas só postam os dias de glória. É, ninguém posta o fracasso. Ninguém posta o dia de glória. Então, assim, a gente está aqui conversando, é, realmente somos pessoas privilegiadas pelo fato de estarmos vivos, de termos emprego, de termos o que comer, de termos trabalho, de sabermos ler, de estarmos aqui num ambiente agradável. Realmente somos muito privilegiados, mas assim, é, Mas também não caiu de bandeja, não né? Pelo caiu e menos a nós gente construímos isso. e tem que falar sobre isso, tem que falar. Processo, o senhor fez direito, vai lembrar Tô das rindo suas aqui de ficar me aulas. chamando de senhor. Respeito pelos cabelos brancos e o seu elevado saber. É, até esqueci, fiquei até constrangido. O direito ensina pra gente que processo é uma palavra que vem do latim, né? E aí, me lembro dos meus professores de processo. Isso aí é a cara dos professores processualistas na primeira aula ali, né? De processo civil, ou mesmo lá em TGP, Teoria Geral do Processo. Processo é uma palavra que vem do latim, que a etimologia é procadere. Cair para frente, andar para frente, é um processo.
né? A definição de processo. Etapas sequenciadas, organizadas, que levam a um fim. No caso do processo judicial, a decisão. Mas a vida é processo. As pessoas só postam os resultados. É como se postassem só as sentenças. E cadê todo o trabalho? Os atos, quando você abre o EPROC, lá tem os feitos, né? Número 1, número 2, cento e tantos atos lá e tudo. Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, tem de falar das dores, tem. Eu sei que O- estudantes de medicina vão estar me assistindo aqui. Eu tenho que falar que é doído, que é difícil, mas tenho que falar que é possível também. Não para desmotivar, não para gerar mais ansiedade, mas para Para colocar gerar mais segurança mais segurança, para na transparecer a decisão. verdade e para mostrar que você que está passando por esse processo, aí eu já falo direto com você, estudante de medicina, e que está se questionando e às vezes ali sofrendo, para dizer para você que tudo isso é normal, que vou até fazer um prognóstico aí, quase todos ou todos estão passando por isso também. É Quem não está normal e vai falando, passar. quem não está falando é porque às vezes está escondendo. Essa é a verdade. É. E eu estava aqui lembrando de situações nessa questão do processo. Uhum. O empresário, principalmente aquele que vai dar consultoria ou que vai vender curso, né, sobre empreender, sobre alguma coisa, sobre uma nova fórmula de você ganhar dinheiro, prometem muita coisa aí na internet que você vai ficar milionário. É só você comprar esse pacotinho aqui que você vai ficar milionário. Não é assim. Gente, aí o cara vai e mostra o faturamento. Ó, vendi 100 mil reais. Tá, o que que ele teve de lucro ali? Qual foi o custo para fazer isso? Aí você vai ver, o cara não tem 1% de lucro. Aí eu crio toda uma estrutura para gastar 50, 60, 70 mil reais para vender 100, para depois pagar imposto e tudo me sobrar aí 1.000 reais, 2.000 reais. E às vezes você em casa, fazendo um trabalho simples, você ganha isso em uma semana. Então, as coisas não são tão simples assim. E às vezes, até dá um lucro. O cara tem um lucro de 10, 20, 30%. Mas quanto tempo ele levou para chegar naquele resultado que ele está mostrando para você, como se ele tivesse tido esse resultado no fim de semana? Então, não é verdade. E quando é, não é um processo, foi uma sorte. Foi um tiro para o alto que acertou o pombo, né? E a gente tem que ter essa consciência. Se fosse fácil, todo mundo era médico. Se fosse fácil, todo mundo era juiz. Se fosse fácil, todo mundo era empresário de sucesso, ou pelo menos a maioria das pessoas, e não tem como ser assim. Se você não passar os processos, você não vai saber nem lidar com o resultado. Muita gente ganha na loteria. O cara vai lá, gasta 3 reais no bilhete da loteria, ganha 20 milhões e ele não sabe lidar com 20 milhões. Porque a mentalidade dele tá ligada muitas vezes a ganhar ali 1.500 reais por mês, ou às vezes nem isso, né? Às vezes ele vive às custas de alguém, ou ele tá passando, né? Ele não sabe lidar com aquele dinheiro. Ele não sabe que são 20 milhões. Mas se eu comprar um carro de 500 mil reais, de 1 milhão de reais, se eu comprar uma casa de 5 milhões, aquilo tudo vai me dar uma despesa mensal e aquele dinheiro ele vai sendo tirado todo mês e não vai sendo reposto. Então, o que era 20 milhões vira 10, vira 5, vira 1 e daqui a pouco vira uma dívida. Então, tudo é processo, seja para o bem ou seja para o mal. E se você não se preparar para lidar com os resultados do que você está fazendo, sejam eles bons ou ruins, porque às vezes você vai ter que lidar com resultados ruins. E esse às vezes pode te desmotivar, fazer você desistir. Aí você tem que ter mais resiliência, você tem que ter conhecimento. As pessoas acham que terminou a faculdade, não precisa mais estudar, né? Hum, Você continua estudando? todo tempo, Pois é. todo tempo. Então, e a gente já falou sobre um pouco da trajetória, um pouco de algumas questões, principalmente falando sobre saúde mental aí, sobre transição de carreira, sobre processos, né? Aham. Agora, dentro dessa área da saúde mental, você tem atendido um público específico? Pessoas com problemas de dependência química, ou são pessoas com problemas mesmo psicológicos advindos de traumas? São pessoas que às vezes estão com vícios, vício em jogo, vício em rede social, vício em, sei lá, em pornografia, em alguma outra coisa? Ou um pouco de cada coisa? Ou você tem a tendência de se especializar em algo assim mais Entendi. específico? O médico, quando ele vai atuar, geralmente ele estabelece os filtros dele ali, né? Atendimento, uns atendem crianças, outros atendem adolescentes.
Eu atendo adolescentes e adultos. Criança, geralmente, não, uma ou outra criança eu já atendi. Atendo adolescentes e adultos, mais adultos. E transtornos mentais diversos, mas eu pego bastante uma área que às vezes vejo que os colegas não pegam. Não sei se por não gostar, ou, enfim, que é a questão de dependência química ou dependência comportamental. A última vez que eu contei o tanto de lugar que eu trabalho é 8. Eu trabalho em 8 lugares. E aí, um desses 8 lugares que eu trabalho é, é uma clínica de recuperação de dependentes químicos. Eu sou o rotineiro lá. Eu passo de segunda a sexta, e aí essa clínica cuida de não só dependentes químicos. Eu falei clínica de recuperação de dependentes químicos, mas que é o forte lá. Mas tem dependência química, dependência comportamental e pacientes portadores de transtornos mentais. Então, o meu trabalho fora de lá é lidar com isso. Adolescentes e adultos com transtornos mentais e faço essa parte de dependência química. Tá muito, tá aparecendo demais no consultório e pasme, até lá na clínica também. Lá na clínica não é minha, tá? Eu sou servidor lá, eu sou funcionário. É uma instituição privada e eu tenho a alegria de ser colaborador, de ser trabalhador, funcionário, empregado lá. E lá a gente tem 2 pacientes, F63.0, transtorno de jogo. Transtorno de jogo internados, Tá virando uma epidemia isso, né? internados de maneira Inclusive pessoas perdendo a involuntária, vida. internados de maneira involuntária por vício em jogo e jogo eletrônico por celular. Um deles dilapidou bastante patrimônio, uma família que tem condição gastou aí algumas centenas de milhares de reais. Muito dinheiro. E assim, aí fica aquela coisa, né? O dilema do ovo e da galinha. Tá tendo mais porque a gente está diagnosticando mais, ou tá tendo mais porque Estão tá tendo mais mesmo, né? Tá tendo mais porque estão procurando mais e tá se O acesso diagnosticando tá mais melhor, o fácil. acesso mais fácil, ou tá tendo mais porque tá sendo mais prevalente. Tem Nessa pessoas questão, cometendo crimes para poder sustentar o vício. A gente vê nessa casos de pessoas questão sendo presas. específica do jogo, tá tendo mais porque as pessoas estão tendo mais acesso aos jogos. Infelizmente, me permita tocar num tema sensível aqui. O que eu vou falar talvez não agrade a todos que vão ver e ouvir isso aqui. Mas, infelizmente, a gente está vivendo uma sociedade anômica. A sociedade sem regras e sem normas. Estão colocando para as pessoas a ideia mentirosa e fantasiosa de que elas podem fazer o que elas bem entendem. Isso nunca E deu não terá certo consequências. e não terá E consequência. É terá. verdade. Isso Sempre nunca terá. deu certo em lugar algum do mundo e em tempo algum da história. Estão dizendo para as pessoas que elas podem comer o que quiserem, as pessoas estão adoecendo. Estão dizendo para as pessoas que elas podem ter relação com quem, com o que objeto, com que animal, com que coisas quiserem, e está como estão tendo as coisas, e estão dizendo para as pessoas que elas podem fazer com os seus corpos exatamente aquilo que elas quiserem e não vai ter consequência. Estão dizendo para as pessoas que elas podem gerir o seu dinheiro da maneira que entenderem que não tiver consequência. Então, assim, as pessoas não tinham acesso a jogo. As pessoas não tinham. Tão fácil, né? Eu vi jogo, assim, quem sou eu para falar alguma coisa, mas eu vi jogo quando, uma vez que a gente foi viajar para o exterior, eu e minha esposa, e aí um determinado país aqui próximo do Brasil, que o jogo lá era liberado. Aí eu peguei uma moedinha e pus naquele caça-níquelzinho, apertei ali para tirar uma foto. Mas assim, é um raciocínio simples. E a moeda se foi. Foi, e já era. Mas assim, não tinha isso aqui no Brasil. Agora, a partir do momento em que você democratiza algo ali para todos, na palma do celular, para e Sem pensa. controle algum. Sem controle algum, para e pensa. A gente falou de algumas doenças Porque que têm uma prevalência genética. eu vou até voltar nessa questão do controle. Uhum. Fala assim, mas tem que controlar a vida das pessoas. Não é esse tipo de controle. Porque o controle, ele pode ser o autocontrole. Se você não foi educado para ter controle sobre suas ações, sobre suas iniciativas, você não vai ter filtro. Por exemplo,
um bebê, uma criança, quando ela começa a engatinhar, quando ela começa a andar, o maior trabalho dos pais é cuidar para que ela não se mate, até ela entender que ela não pode pular dentro de um buraco, de um poço, que ela não pode pegar uma faca e enfiar na boca, que ela não pode beber produtos químicos que estão ali na cozinha, né, os produtos de limpeza. Então, assim, essa educação para que a própria pessoa se controle, ela já tem que partir lá da infância. Quando isso já não acontece desde a infância, e tá tudo muito fácil, muito acessível, se fosse assim, ninguém usava portas, fechaduras, cadeados, né? Então, isso aí é esse controle. Não é você, ou o governo, ou um órgão, ou alguma coisa, controlar a vida das pessoas. Não. É a pessoa ter acesso a algo que é potencialmente perigoso para ela, a partir do momento que ela tenha discernimento e autocontrole sobre aquilo. Se ela tem uma patologia, né? Até porque a pessoa que está com um surto esquizofrênico, não sei se é assim que fala, mas Uhum. está com esquizofrenia, ela está em surto, você não vai entregar uma arma de fogo para ela, Um carro. você não vai entregar A dinheiro chave para de um ela, carro. você vai dar a chave de um É. carro para ela, você vai dar uma faca para ela cozinhar. Não. Você não vai fazer isso. Então, é nesse sentido que a gente fala de ter o controle, né? E hoje, você dá um celular para uma criança com Não. acesso a A jogos tudo. de azar, com acesso a pornografia, com acesso a todo tipo de informação e sem fiscalização nenhuma. Você dá o celular para ele ficar distraído, para você não ter que lidar com seu filho e sai. Isso nunca aconteceu. Isso nunca Isso aconteceu. nunca aconteceu. Armas sempre foram restritas a certos grupos, tem que ter uma faixa etária. Substância Tem que psicoativa ter lícita, treinamento. treinamento. Substância psicoativa lícita, álcool e tabaco, é acima de determinada idade. Você falou aí, por exemplo, pornografia. Anos 80 e anos 90 era o quê? Fitas de vídeo ficava separada numa seção da locadora e só para Que alocar até pessoas acima de 18 acima de anos, 18 anos. material, revistas, né, de Uhum, nudez ou uhum, pornografia, uhum, ficava na seção, na banca de revista lá na livraria separado e não era uhum. vendido para menores. Não. Então, para um menor ter acesso, alguém maior de idade teria que comprar para ele e levar. Uhum, Hoje a pessoa entrega o celular e uhum. é só dar um Google. Olha, aquilo que a gente comentou aqui, que quando você me perguntou dos transtornos mentais, né? E aí a gente falou que alguns têm uma base genética aliada à questão do meio. Dependência química é assim. Quando eu falo é assim, é para ficar mais fácil da gente entender, porque, na verdade, tudo isso são teorias e postulados. Tudo isso que a gente acredita hoje é em cima de um castelo, né, de um edifício metodológico construído e que, se tiver certo, amém. Se não tiver certo, vamos ter todos que rever aí as nossas condutas. Mas eles postulam que, assim como na esquizofrenia e no transtorno bipolar, tem uma influência forte do meio na questão da dependência química, mas tem uma influência ali genética. O que eu quero falar de uma forma bem simples mesmo, e eu me lembro de um grande brasileiro que foi Dr. Enéas Carneiro, Médico também. médico, professor de cardiologia, candidato várias vezes aí à presidência da República. Ele dizia que nada é simples, tudo é complexo. As coisas só são simples quando olhadas de Forma longe, rasa, né? de longe. De perto tudo é complexo, né? Então, estou falando de uma forma simples aqui para facilitar o entendimento. Então, a dependência química, assim como a esquizofrenia e o transtorno bipolar, tem uma questão do meio, mas tem uma base genética. Aí vamos fazer o seguinte raciocínio pensando no jogo. Eu e você não sabemos quantos cérebros são programados geneticamente para terem uma tendência maior a se viciar em jogo. Vamos dizer que, vamos falar que é 50%. Nessa sala aqui tem duas pessoas, eu e você. O meu cérebro é programado para ter uma compulsão louca por jogos de azar. Eu gostava de jogar videogame, e aí você falou essa questão da tendência, né? Uhum. Eu perdi, acabou a graça do jogo pra mim. E tem gente que perde, não, agora eu vou ganhar, agora eu não tenho essa competitividade. Deixa Eu eu tô jogando alguma coisa, eu perdi, Deixa eu acabou, eu não fazer quero um nem. parêntese e uma sugestão de leitura aqui. Quem quer entender esse verme, essa lombriga que rói o estômago ali de quem joga e tudo, leia O Jogador, de Dostoiévski. Dostoiévski é um escritor russo
ele era viciado em jogo também. E aí é um romance, é literatura, não é autobiográfico, mas em muita medida era inspirado nele também. E aí você vai entender a compulsão que causa, né? E também tem um pouco lá de dependência emocional, ele era dependente de uma moça lá, a Paulina. É um livro fantástico, é Dostoiévski, dispensa comentários. Mas aí voltando ao que eu estava dizendo, esse cérebro, ele é mais tendente a ser dependente. A gente fez um exercício aqui de raciocínio e vamos dizer que 50% do cérebro sejam mais tendentes. Eu não sei quanto que é, mas vamos dizer que seja. E que se for 50% aqui nessa sala, metade das pessoas. O meu cérebro é mais tendente a ter uma compulsão ali por jogos de azar. O seu não é. 50-50. O seu não é. Se o acesso é dado a todos e é 50%, dessa sala aqui vai desenvolver a dependência. Logo, quando se democratiza na palma da mão e se coloca de maneira fácil uma coisa potencialmente letal e que a gente não sabe quantos tem o condão de desenvolver, você está dando a faca e o queijo para a pessoa se enrolar e ou a corda, desculpe o peso da expressão, para a pessoa se enforcar. Porque tem um componente de meio? Tem. Por exemplo, nesse exemplo bobo aqui que a gente deu, 50-50. Eu tenho uma... Não é tão simples assim, tem influência do meio e tudo, mas vamos dizer que meu cérebro é marcado geneticamente para ter essa propensão. Então eu tive acesso ao jogo, eu vou me tornar dependente. Você não tem, mas vamos dizer que você joga tanto, a influência do seu meio é tamanha, todo mundo na sua casa joga, eu pego todo do seu lado toda hora, olha, joga aqui, Silvio, joga aqui, que você, pelo meio, pode acabar desenvolvendo. Mas assim, nesse exemplo que a gente colocou, então aquele que tem a propensão genética a desenvolver, quando recebe o acesso, desenvolve. Então, olha o perigo de pegar e de democratizar de forma quase que universal, sem critério algum, algo que é potencialmente letal. Então, assim, é um tema espinhoso, é um tema polêmico, mas a gente não pode se furtar de falar essa verdade. Muito bom. E eu estava já desenvolvendo aqui por esse mesmo assunto a curiosidade. Existe, claro, a gente sabe que não dá para pontuar numericamente uma coisa que é subjetiva, mas na média, a compulsão por jogos, o vício em jogos e o vício em entorpecentes, né, a dependência química, melhor dizendo, as formas de tratar são parecidas, são diferentes? Sim. Assim, um é mais difícil que o outro ou a dificuldade geralmente é a mesma na média, né? As formas de tratar são parecidas, porque, veja bem o que eu vou falar aqui para não ser mal interpretado e para não dizer, o doutor falou isso aí. O cérebro do dependente químico, ele não é viciado em jogo, em pornografia, em cocaína, em álcool, em tabaco. Ele não é viciado nisso. Ele é viciado na substância que todas essas coisas liberam no cérebro, que são os neurotransmissores, dopamina, por exemplo. Entendeu? O dependente do jogo, o paciente F63.0, transtorno de jogo, ele joga e aquilo libera uma dopamina absurda na fenda sináptica no cérebro dele. Uhum. E aí, mas absurda mesmo, maior do que qualquer outra coisa que ele faça. Conversar sobre essas coisas aqui que eu gosto de trabalhar e de lidar. Libera dopamina na minha fenda sináptica. Rever um amigo que eu não via há muito tempo. Libera dopamina na minha fenda sináptica. Chegar em casa depois desse bate-papo e olhar para a carinha dos meus filhos. Libera dopamina na minha fenda sináptica, mas assim, em pequenas porções. Os comportamentos aditivos, o jogo, metanfetamina, cocaína, crack, liberam grandes quantidades. Então, quebra o sistema de recompensa do cérebro ali dessa pessoa. A forma do tratamento é parecida porque a primeira coisa que você tem, isso assim, da maneira que eu entendo a dependência química e da linha que eu sigo. Existem várias outras linhas, vertentes, tem gente que fala em redução de danos, eu não trabalho dessa forma, eu não compreendo assim. Mas existem várias verdades. Mas o que é verdade para mim é você entender o paciente ali como doente, primeira coisa, você proporcionar abstinência, tirar aquilo ali dele,
e isso pode ser feito de maneira ambulatorial ou em internação. E os meus mestres me ensinaram que, por trás de boa parte dos pacientes que têm um problema com dependência química ou comportamental, não raro vai haver um transtorno mental de base. Por exemplo, lá na clínica de recuperação de dependentes químicos, pega muito jovem com vício em crack ou cocaína. Quando você vai ver a história de vida dele, é um jovem, por exemplo, TDAH. Entendeu? O vício... Às vezes o vício é uma fuga de Sim, algum outro sim, problema. sim. O vício em drogas é a ponta do iceberg. A impulsividade do TDAH o levou ao vício, né? A quebrar as regras, a não obedecer ali os mandamentos do pai. Ó, filho, não mexe com isso. Ou, às vezes, até a própria doença de base que o paciente tem. Por exemplo, paciente bipolar, quando está em mania, mania é a fase positiva da doença. Ele está agitado. Ele entra no álcool como forma de baixar essa agitação. Às vezes ele procura a substância psicoativa meio que como que um tratamento, é um pedido de socorro do paciente. Ele está precisando ali de psicoterapia, está precisando de estabilizador de humor, está precisando de antipsicótico, está na fase ali de mania, está agitado, aí ele vai para o álcool, porque quando bebe, fica calmo. O paciente com TDAH, a mente dele não para, não para. Eu já vi isso em relato de literatura, já vi isso de relato de paciente falar. Paciente com TDAH, às vezes acaba, por circunstâncias outras, caindo no uso de substância psicoativa e fala, não, quando eu consumo cocaína, a minha mente se silencia. A cocaína é um psicoestimulante. E os medicamentos que tratam o TDAH são psicoestimulantes. Então, às vezes acaba acontecendo. Eu já ouvi isso de uma pessoa Aham, que tem TDAH que me aham. confessou em algum momento que já fez uso, que era para se... Focar. Isso. Quem não tem um transtorno, se fizer uso de qualquer psicoestimulante, são vários. Como é que eu falo, meu Deus? Esses estimulantes aí que vendem em lata, né? Eu vi a marca de um Os aí. energéticos. Os energéticos, isso, esse gênero. Energético, café, por exemplo, é um estimulante. Então, quem tem o TDAH, quando faz uso do estimulante, ele fica calmo. Quem não tem, fica estimulado, agitado. fica agitado. Então, Então, dá o assim, efeito... o tratamento, o princípio de tratamento é abstinência. Então, a linha que eu sigo não entendo que seja Você falou aí. possível. E às vezes a pessoa tem um resultado bom, ali para ele, na hora ele acalmou e ele começa a fazer uso recorrente daquilo, mas né? aí cobra um preço caríssimo. Exatamente. Por exemplo, energético. Se você ficar tomando energético várias vezes por dia, todo dia, você vai ter um infarto, vai ter algum Sim. tipo de problema. Então, assim, não fique aí tomando energético como se fosse refrigerante, água. Mas se alguma empresa de energético quiser nos patrocinar, estamos aqui abertos. Café. Inclusive, a água também, café. Fica à vontade. Mas falando sobre esse negócio de patrocinar, eu sei que o objetivo aqui não é fazer nenhum tipo de marca, mas assim, o senhor tem as suas redes sociais também, né? Às vezes a Tenho. pessoa quer entrar em contato, quer se consultar com você, Aham. ou quer, pelo menos, sei lá, te conhecer, tirar alguma dúvida. Claro. Aonde ele deve procurar? Pode ir lá na rede social, né? @doutor.adalbertolopes. Aí lá tem a nossa rede com as postagens. Nós estamos tentando fazer um trabalho bem informativo, passando um conteúdo de maneira mais profissional, de maneira mais séria. E lá tem, você clicando lá no link da bio, tem direto o contato onde você consegue falar com a minha equipe e agendar uma consulta, tá? Eu agradeço esse espaço. Lá no Instagram, né? No Instagram, Doutor.Adalberto doutor.adalbertolopes. No Instagram é fácil de achar. Doutor.Adalberto Lopes. Isso. Ponto é só o ponto mesmo, não é para escrever ponto, não. Doutor.Adalberto Lopes. Lá no Instagram você vai ter Isso. acesso ao direct de lá para você mandar uma mensagem, agendar uma consulta, ou conversar com ele, tirar alguma dúvida, ou ver o conteúdo dele, né? Que é o conteúdo mais técnico, um conteúdo De maneira leve, clara, né? leve, mas informativa. E é isso. Aqui no Esfera Podcast nós trazemos conhecimento, empreendedorismo, trazemos um pouco de entretenimento também. E nós queremos trazer informações que sejam úteis para você de uma forma leve, de uma forma gratuita. Não vamos vender curso para você, que não vamos falar palavrão, pelo menos não muito. E também, caso você queira mandar alguma pergunta, pode mandar aí uma sugestão de tema para que a gente possa trazer um profissional aqui da área. Nada irreal, nada de ilusão. Aqui nós trazemos profissionais que
têm sucesso na sua área, que passaram por alguns, que também tiveram alguns fracassos em algumas áreas também, para passar os conhecimentos deles, mas sem vender uma ilusão para você de que você vai ser um milionário e tudo. Você pode ser, mas isso depende de você e não de alguma mentira, alguma ilusão que vão te contar, né? Uhum. E isso tem processos e você precisa passar por esses processos, precisa aprender muita coisa, precisa estudar. E voltando aqui para o nosso tema, Claro. já falamos sobre a saúde mental, já falamos um pouco sobre. E agora, na fase mesmo, vamos falar de dinheiro, vamos falar de coisa boa. Agora a gente vai falar, ó, corte ali para dinheiro. A profissão, Dinheiro. você sentiu que valeu a pena, creio que profissionalmente e tal, porque era seu sonho e tudo, mas assim, financeiramente, valeu a pena fazer a transição de carreira? Vale porque você, quando faz o que gosta, e isso é uma frase feita, não dá nem a sensação de que você está trabalhando, né? É diferente você trocar ali a certeza, e aí você tem que estar muito bem certo disso, a certeza de ter vencimentos certos, pela incerteza de não ter vencimentos certos, mas também de não ter ali um limite, um Não tem um teto. teto. Então assim, você trabalha mais, mas você tem a possibilidade de ganhar mais. Mas eu acho que o grande mote, o grande motivo deve ser você fazer algo que te faça feliz. Eles têm um termo, diz que é do japonês, né? Aquela coisa do ikigai. Qual que é a minha missão aqui, né? Quando você está no propósito, quando você está fazendo aquilo que é sua missão, você se sente tão bem, você não se sente um Você está impostor. mais focado. Focado e você fala, caramba, eu nasci para fazer isso. Eu nasci para fazer isso. Não é um ato de de vaidade. Não, é algo mesmo de você saber que você está no tempo certo, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Eu falo muito, eu converso com muita gente, né, pela minha profissão e tudo, eu gosto de dar palestras até de forma voluntária, eu nunca nem cobrei para dar uma palestra, estou precisando começar a cobrar. Mas o que que acontece? Muita gente chega para mim e fala assim, ah, mas eu não gosto de estudar. Eu sempre interpelo a pessoa, falo, olha, você gosta de estudar. Não, mas eu não gosto. Gosta. Você não gosta de estudar o que foi apresentado para você. Mas eu tenho certeza que você gosta de alguma coisa. Claro. E daquilo que você gosta, se você for estudar sobre aquilo, você vai estudar como se você fosse assim o concurseiro mais louco do mundo para passar em um concurso. Se você, às vezes você não descobriu ainda o que você gosta. E para descobrir, você precisa experimentar. Uhum. Você precisa pelo menos buscar. Tem coisas que você nem sabe que existe, que talvez é a área que você vai se apaixonar, é a profissão que você vai se apaixonar, ou às vezes é um hobby, ou às Uhum. vezes alguma outra coisa que vai dar sentido para a sua vida, vai dar um propósito. Se você não tem um propósito, faça a autoanálise. Você que está pensando em empreender, você que está pensando em fazer um concurso público, você que está pensando em fazer uma faculdade, você que está pensando em casar, você que está pensando em botar a mochila nas costas e sair viajando aí, né, sem dinheiro no mundo e só pela experiência. Antes de fazer qualquer coisa, pergunte: o que eu quero para minha vida? O que eu quero para hoje? O que eu quero para essa semana? O que eu quero para esse mês? O que eu quero para um ano? O que eu quero para 5, para 10 anos? O que eu quero para minha velhice? Uhum. Se você não conseguir responder essa pergunta, você primeiro tem que buscar É. conhecer coisas potenciais para você encaixar nesses prazos da sua vida. Se você vive, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ela só vai te levar para o buraco. Porque o mundo, por mais que a gente tenha conforto hoje, a gente tenha acesso à informação, a gente tenha tudo, o mundo continua sendo selvagem, o mundo continua sendo hostil. Se você tem muito dinheiro, você tem portas abertas para você fazer o que você quiser. Se você não tem, você precisa ganhar esse dinheiro. Se você não quer viver sem dinheiro, você não vai conseguir viver só. Você precisa de uma comunidade que pense igual a você, que vai te apoiar também. Então, de toda forma, você vai precisar de recursos. Recursos para te propiciar aquele seu propósito. Então, até para você dizer assim, não, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero viver em comunidade, eu quero viver, sei lá, da minha arte, eu quero plantar minha horta. Você já determinou qual que é o seu propósito. Sim. E aí você vai buscar as ferramentas, os recursos para aquilo ali. Sejam recursos materiais ou não, às vezes até espirituais. Vou viver da luz, vou fazer meditação. Até para isso você precisa de conhecimento. E você vai ter que estudar sobre isso. Você vai ter que buscar ser melhor em relação a isso. E muitas vezes você vai precisar fazer uma transição de carreira, como o Dr. Adalberto fez.
ele não se encontrou, ele testou direito, testou serviço público, ele testou provavelmente outras coisas e ele falou, não era, isso é bom, mas não era bem isso. Agora eu encontrou agora? Encontrei. Pode ser que daqui 10, 20, 30 anos você queira fazer outra transição de carreira. Sim. Ou uma nova, um hobby, Uhum. uma coisa que você possa conciliar com aquela que você escolheu como principal, né? Tem pessoas que têm várias carreiras, eu tenho colegas que têm 3 cursos superiores diferentes, em áreas completamente diferentes, e desenvolve 2, 3, né? Ou tem elas só por questão de interesse pessoal mesmo ali, de, eu quero dessa forma, eu quero ter esse conhecimento. Então, primeiro, descubra qual o seu propósito, para depois você buscar as ferramentas. Se você for buscar ferramentas sem saber nem qual é o propósito, você vai desperdiçar tempo, dinheiro e vida. E lembre-se do nosso principal objetivo aqui, é fazer você, o Esfera Podcast, ele foi concebido para que você entenda que o dinheiro que você ganha, ou qualquer coisa que você vai fazer, você está trocando seu tempo de vida por aquele recurso. Qualquer recurso que você busca, seja um carro, seja o dinheiro, seja uma fazenda, seja uma chácara, seja um apartamento, seja condições para sua família, uma viagem, você está trocando tempo da sua vida, que você pode ter todo o dinheiro do mundo e você não compra um segundo sequer, que dirá um minuto, que dirá uma hora, que dirá um ano atrás, que já passou. Não compra. Então pense bem em que você vai gastar o seu tempo. Todos nós já desperdiçamos tempo em coisas inúteis, que às vezes a gente até achava que era útil, depois, e às vezes nós sabemos que é inútil e a gente gasta. Acho que isso é o pior. Então, é o único recurso que a gente gasta sem saber quanto a gente tem ainda disponível na conta, é o tempo. Pois é. Tempo de vida. Então, o propósito desse projeto aqui é esse. É que você tenha isso muito forte na sua mente, nessa concepção, e que você tem que aproveitar melhor o seu tempo de vida para que você tenha propósito, que você tenha uma vida melhor, qualidade de vida, satisfação em viver, satisfação em fazer o que você faz. E aí por isso que nós trazemos várias experiências, trazemos um médico, trazemos um cara que cria abelha, trazemos uma pessoa que dá consultoria, que treina, um empresário, um médio, pequeno, grande, né? Nós trazemos profissionais do serviço público de vários setores, porque uma hora você vai ver, é isso aí que eu quero fazer. Esse cara falou uma coisa que eu gostei, é isso que eu quero para a minha vida. Já é metade do caminho. É ou não é? É verdade. Porque se você não tivesse decidido ser médico, você decidindo, você tendo recursos, mesmo que ali uma hora falta uma coisa, outra hora sobra outra, mas foi difícil. Você se questionou no começo da nossa conversa, você se questionou. E aí? Eu tenho mesmo que estar aqui, isso é para mim? Imagina se você não tivesse sequer decidido. E você falou, é meu sonho. E você falou uma coisa interessante. Eu não sei se é mais fácil ou mais difícil hoje tomar essas decisões, porque à medida em que o conhecimento está disponível, eu acho que isso facilita. Eu quero até aproveitar aqui para louvar e tecer elogios ao tipo de informação que que você socializa e democratiza aqui, porque, infelizmente, aí já teço uma crítica, tem nas redes sociais, e a internet está repleta disso, de pessoas querendo fabricar milionários de um dia para a noite. E sem propósito algum. Sem propósito algum, assim, ó. Só consumir. Lá no direito você fez economia, né? Eu me lembro da primeira vez primeiro dia de aula de economia, o professor falou assim, ó. O dilema da economia eu até anotei aqui para não esquecer, recursos escassos para necessidades ilimitadas. Os recursos são escassos. A gente vive... O universo pode ser infinito, não sei. Mas a Terra é uma bolinha. Mas a Terra é uma bola. Não tem ouro e prata para todo mundo. Não tem. Não tem. Quando o mundo foi criado, a quantidade de ouro que existia é a Já mesma era a quantidade que tem hoje. Já era mesmo. Ela só não foi explorada. Não dá para todos serem milionários. Não dá para todos viverem de renda. Alguém vai ter que bater ponto, alguém vai ter que trabalhar. Não dá. E se alguém fabricar ouro artificialmente, Aí o já preço perdeu o valor. dele vai cair. Perdeu o valor. Então, assim, eu concordo. De novo, a figura da régua aqui. Eu acho que tem que ser um meio termo. Não podemos pensar que tudo é sorte e que tudo é aleatório, que você vai fazer qualquer coisa de qualquer jeito e vai ter sucesso. Mas também, de outro extremo, não podemos pensar que você só vai ter sucesso se comprar aquela receita de bolo vendida por aquele influenciador milionário que está lá O te que diz que é ensinando. milionário Que até isso e tá pode com ter carro hoje, né? alugado. Dublê de rico. Até isso hoje. Eu acho, e aí acho mesmo, que deve haver um meio termo.
entre a sorte e entre isso aqui. Você pode e deve seguir caminhos que já foram percorridos por outros. E aí a riqueza do seu podcast, em trazer aqui pessoas diversas, né? Eu ia falar o termo errado, não é o apicultor, mas não é, né? O como é que é o nome? Meliponicultura. Meliponicultura. Então, a pessoa que lida com abelhas de diversas espécies para diversos tipos de mel, enfim. Você vê Então, que hoje a gente tem, por exemplo, você usou o exemplo aí do nosso amigo lá que cria abelhas, né? uhum, Tem a apicultura, que cria um determinado tipo de abelha. E tem o meliponicultor, que cria outro determinado tipo de abelha, que produz é uma ferramenta totalmente diferente, um eu produto aprendi hoje isso completamente aqui. Eu diferente. aprendi hoje. E agora, isso estou falando de uma coisa específica: Uhum. abelhas e mel. Agora, você imagina no mundo da internet, Pois é. que hoje, por exemplo, medicina avançou tanto que quantas especialidades nós temos hoje? Quantas especialidades nós vamos ter no futuro? É. Né? Negócios. Quantos milhares de negócios nós vamos ter no futuro que ainda nem existem hoje? E quantos estão morrendo? E Sim. quantos estão se especializando, se dividindo em outros setores, né? Uhum. Então, o bom é bom e é ruim. Hoje nós temos uma diversidade de profissões que você pode escolher literalmente milhões de profissões diferentes. Só que isso também te gera um cardápio gigantesco que às vezes você fica mais indeciso, mais ansioso para descobrir. Uhum. Mas vá experimentando que você chega lá. A hora já está avançada. Eu sei que você tem sua agenda aí ainda para cumprir no restante do dia. Tem. E eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui. O assunto foi maravilhoso. E de cada assunto que a gente tocou, a gente pode ter um episódio só sobre um assunto específico. Sim, se desdobram em vários Queria outros. que você venha falar sobre tratamento de dependentes químicos aqui depois, se você puder, Ah, vai no ser bênção. futuro. Vamos sim. E eu queria, né, primeiro pedir você aí, nosso telespectador, nosso, nosso ouvinte ou telespectador, siga nossas redes sociais, @silvio.jaca, ou siga o perfil do Esfera Podcast no Instagram e também o nosso canal no YouTube. Vai lá, se inscreve, é só clicar lá, tá lá, escrever, clica lá, comente, faça uma pergunta, sugira temas para que a gente possa trazer aqui para vocês. Pode fazer uma crítica aí tranquilo. Se exagerar, eu vou, né, vou cortar lá, porque aqui é um espaço realmente democrático para você falar, mas com respeito aí nos comentários com os coleguinhas que estão aí comentando também. E agradecer ao Dr. Adalberto Lopes por ter nos presenteado, né, com a experiência dele, com o conhecimento, e já fica aberto o convite novamente. E peço que você deixe sua mensagem final aí para os jovens que estão buscando uma profissão, queiram fazer medicina ou que estão indecisos, e para as pessoas já um pouco mais maduras, que nem eu, que estão querendo fazer transição de carreira, uma mensagem que você possa deixar para os nossos amigos. Eu creio assim que, com base em tudo que foi falado aqui, claro que com muita responsabilidade, que com muito cuidado, analisa, pesa bem, mas não deixa de viver, não, aquilo que você tem no seu coração, aquele sonho, principalmente se você tiver ali uma confirmação e uma certeza vinda ali daqueles que estão junto contigo, vai lá, se joga, porque muitas das vezes você deixa de trocar ali, né, uma zona de conforto ali por algo desconhecido, você deixa de viver várias emoções positivas, negativas, não é fácil, mas assim, você que tem um sonho de empreender, você que tem um sonho de passar num concurso público, você que tem um sonho de desenvolver determinada carreira, de se profissionalizar em determinado ramo de venda, vá, se jogue com responsabilidade, seguindo aqueles que lhe falam a verdade. E a verdade é essa: é com esforço, é aprendendo, não é do dia para a noite. Duvide de tudo aquilo que parecer muito fácil, duvide de tudo aquilo que for receita de bolo. E assim, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizar meu amigo Silvio por esse podcast, por estar fazendo essa função aí, que é uma função de relevância pública, tá? A internet, ela é boa para isso. E no meio de tanto conteúdo desnecessário, ter uma ferramenta como essa aqui, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço. E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui com o Esfera Podcast. Agradeço aí a atenção de todos. Espero que tenham gostado desse episódio. Eu gostei muito, né? Tanto é que eu vou querer vários outros. Eu sei que a agenda dele é bem apertada. Vamos trabalhar em 8 lugares aí, ainda tem família para cuidar, mas eu vou pegar ele emprestado de vez em quando. E lembre-se,
busque propósito para os seus objetivos, trabalhe duro, faça os processos, porém, viva. Viva também. A vida não é só trabalho. Então, tira um tempo para você descansar. Primeiro você, claro, você tem que cuidar da sua família, das pessoas que você ama, mas se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar bem delas. Então, cuide de você, viva, aproveite a sua vida, porque você trabalha para isso mesmo, é para aproveitar a vida. E fiquem com Deus e que vocês tenham um ótimo dia e consuma nosso conteúdo. Vem para cá, se inscreve e siga nosso perfil.